Êxodo, capítulo 3, apenas os versos 1 e 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Palavra de Deus. Moisés, ao matar um egípcio, estando ainda no Egito, foge para o deserto, onde, segundo a palavra de Deus, vai viver por cerca de 40 anos. E uma vez estando no deserto, fugindo do Egito, Moisés então se casa, constitui família, e diz a palavra de Deus que com o passar do tempo, esse mesmo homem, Moisés, passa então a ser pastor de ovelhas, ele passa a pastorear o rebanho de ovelhas do seu sogro Jetro. E apesar da fuga de Moisés do Egito para o deserto, 40 anos, apesar da fuga de Moisés do Egito, Deus vai usar todo esse tempo para agir com mão poderosa na vida de Moisés. E Deus vai usar esse mesmo tempo na vida de Moisés, estando esse homem no deserto, porque deserto é local de aprendizado, deserto é local de confronto, e todo confronto gera mudança, uma vez que esse mesmo confronto parte da palavra de Deus para as nossas vidas. Porém, só irá gerar mudança aquele que se permitir ser confrontado pela palavra de Deus. E assim aconteceu com Moisés. E Moisés, estando no deserto, Deus usa todo esse tempo para trabalhar na vida daquele homem, para moldar a vida daquele homem em conformidade com a própria vontade de Deus. Para quê? Existia um propósito. E esse texto fala de propósito porque esse texto fala de chamado. Esse texto fala de propósito, esse mesmo texto fala de chamado. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa manhã, dentre aquilo que Deus colocou ao meu coração. Deus vai trabalhar isso na vida de Moisés para que o propósito de Deus se estabelecesse sobre a vida dele. Qual era o propósito? Deus iria preparar Moisés para que num tempo não muito distante, Deus viesse a usar esse mesmo homem para resgatar o povo hebreu que estava cativo no Egito, servindo como escravo. E Deus queria impactar a vida de Moisés. E de que forma Deus toca, de que forma Deus traz impacto de mudança sobre a vida desse homem? Justamente nesse texto que é narrado dentro do capítulo 3 de Êxodo para todos nós. É o momento da sarça ardente, é o momento quando Deus fala com Moisés, estando Moisés no monte Horebe, o monte de Deus. Então Deus vai usar a sarça ardente para transmitir da sua mensagem ao coração daquele homem. E diz a palavra de Deus que naquele momento, Moisés então deixa de ser um pastor de ovelhas, para se aproximar mais da pessoa de Deus. E aí, queridos, lendo esse texto, eu posso identificar algo aqui, mesmo de uma forma implícita, que não está muito visível no texto, mas mesmo de uma forma implícita, existe uma afirmação e existe uma pergunta de Deus para a vida de Moisés nesse texto, e essa mesma afirmação, essa mesma pergunta de Deus está sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Que afirmação é essa? Deus fala com você. Deus tem falado com você. Deus tem um chamado para você. Deus tem chamado você. Essa é a afirmação. Essa é a afirmação que eu consigo ver, enxergar nesse texto, para a vida de Moisés, em particular para as nossas vidas nos dias de hoje.
Porém, Rodrigo, qual é a pergunta? Será que eu tenho ouvido? Será que eu tenho dado ouvidos à voz de Deus? Será que eu tenho dado ouvidos ao chamado de Deus? Será que eu tenho conseguido escutar a voz de Deus à minha vida, assim como Moisés conseguiu escutar a voz de Deus à sua vida? E diz ainda o texto, dentro do verso 4, eu li só o verso 1 e 2, mas esse mesmo texto, Êxodo capítulo 3, dentro do versículo 4, vai nos dizer, nos afirmar que Moisés, mesmo estando diante da glória de Deus, ele se quebranta e diz apenas uma palavra: eis-me aqui. O tempo no deserto, queridos, para a vida de Moisés, parece ter ensinado aquele homem algo que tem faltado na vida de muitas pessoas hoje, pessoas inclusive ditas cristãs. Esse algo se chama humildade, e Moisés se quebranta diante da pessoa de Deus. Deus usa uma sarça ardente para chamar Moisés e redirecionar a sua vida. Talvez, acredito eu, pelos olhos da fé, e a palavra de Deus me mostra isso, talvez essa mesma sarça esteja ardendo diante de você nos dias de hoje. Mas talvez também, com toda certeza, não sei, quem sabe, a sua rotina, as suas prioridades, quem sabe também equivocadas, tem impedido você de ouvir o chamado, tem impedido você de ouvir a voz de Deus nos dias de hoje, porque, repito, esse texto me afirma algo: Deus tem te chamado, Deus tem falado com você, essa é a afirmação. Mas também vem uma pergunta, assim como toda promessa vem acompanhada de uma condição, aqui existe uma afirmação acompanhada de uma pergunta, pergunta essa que traz questionamento de Deus para nós, questionamento esse que vai nos confrontar com a palavra: será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Existem pessoas que afirmam que não conseguem distinguir a voz de Deus em meio às adversidades que elas estão enfrentando nos dias atuais, ou que elas possam estar enfrentando nos dias atuais. E aí eu digo para você, embasado naquilo que a palavra me afirma, não são palavras minhas, é embasado naquilo que a palavra me ensina, principalmente aquilo que ensinou a Moisés. Deus sempre vai se revelar a nós por meio de sua palavra, porque sua palavra, a palavra de Deus, é viva e eficaz, assim como foi viva e eficaz na vida de Moisés e de tantos homens e mulheres na história ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e continua sendo viva e eficaz nos dias de hoje, na minha e na sua vida também. Agora, para que isso se torne uma verdade, se faz necessário você dar ouvidos à voz de Deus. Portanto, queridos, a voz de Deus sempre se revela por meio de sua palavra. Pare, ouça com atenção, pare, ouça com atenção, ouça o chamado de Deus para a sua vida, ouça a voz de Deus falando à sua vida e ao seu coração, porque com toda certeza, assim como Deus chamou Moisés no passado, Deus tem um chamado para você nos dias de hoje. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.